português Admar Lopes é o novo diretor de futebol do Vasco. Ele estava no Bordeaux, da França, como diretor técnico e esportivo. E agora assume a vaga de Marcelo Santana, demitido pelo Vasco no início do mês passado. E na quinta-feira tem Brasileirão, gente. O Vasco enfrenta o São Paulo às 9h30 da noite. Transmissão ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. O Vasco anunciou Admar Lopes como novo executivo de futebol. Pedrosa, informações deste rapaz, novo diretor de futebol, é isso, né? Vamos lá, a gente trouxe ontem sobre essa negociação acontecendo. Tinham muitos nomes sendo especulados, Eduardo Freeland no Avaí, o próprio Mário... Mário... Posso dizer? Ótimo nome. Não, o Eduardo Freeland? Pô, Fernanda, eu vou discordar. Adoro ele. Não. Adoro ele. Fernanda. O Mário Branco também era outro diretor que o Vasco tentou a contratação, mas depois de um primeiro momento também teve uma proposta onde ele ouviu de muitas pessoas que o Mário é um cara difícil de se lidar no dia a dia, e o Vasco se preocupou com isso também. Então o Admar Lopes é um profissional, um diretor de futebol que está no Bordeaux da França, e ele já passou também pelo Boa Vista de Portugal, só que a maior parte da carreira dele foi como scout, tanto no Porto quanto no Mônaco e no Lille também. Ele inclusive leva o Léo Jardim para o Lille e leva o Léo Jardim para o Boa Vista em Portugal. Só que talvez a grande passagem dele que o credencia para ser esse cara que os clubes confiaram foi no Mônaco, junto com o Luiz Campos, em um momento que o Luiz Campos, hoje, que é conselheiro do PSG, um dos caras mais conhecidos de diretor de futebol no mundo, conseguiu montar um time com vários grandes jogadores. Bernardo Silva, o próprio Kylian Mbappé, Rames Rodrigues, entre outros. Então é um cara que não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro. É pouca verdade, gente fala, é um nome mas na Europa ele é um cara gabaritado, digamos assim, nesse mapeamento de jogadores. A função do diretor de futebol não se resume a isso. O cara tem que ser bom de grupo, o cara tem que ser bom de contrato, o cara tem que ser bom de contato também. De conexão interna do conexão. clube. Mas eu acho que essa parte de direção do grupo está com o Fernando Diniz. É um cara que eu dificilmente vai deixar alguém influenciar nessa questão do grupo. Então, para mim, o movimento do Vasco é interessante no sentido de você vai trazer um cara que conhece jogadores do mundo inteiro, que é globalizado, que tem já a experiência de ligar, porque as pessoas pensam que o scout só mapeia jogador. E não, uma equipe de scout, ela liga para ouvir informação, ela liga para empresário, ela liga para clube. Então, eu acho que é um cara que tem uma certa experiência já na função e eu sou sempre a favor de sair da caixinha. Quando eu falo que eu não gostaria do Freeland, até o Bruno Spindel foi especulado no Vasco. Não gosto disso. Prefiro sair da caixinha. Prefiro quem encara o futebol como esporte globalizado, encara o futebol com modernidade, com tecnologia. Eu acho que o Admar pode fazer isso no Vasco. Mesma coisa do jogador. Vai dar certo? Não vai dar certo? Isso aí, meu amigo, é só com o tempo. Mas o movimento, pra mim, é interessante. Eu falo do Freeland porque ele viveu um momento muito delicado no Botafogo, que foi a transição do associativo pro SAF, né? Ali no ano de 20 até 21 que ele chega, até o Botafogo virar SAF. E ele foi um cara muito importante nesse botão de virada, né? E que é um botão muito delicado de você apertar. Porque internamente tudo fica borbulhando, porque os problemas estão acontecendo. Você ainda é um associativo, mas você vai virar uma SAF. Por isso que eu falei bem do Freeland, porque ele realmente fez um belo trabalho no Botafogo. O Vasco estava buscando muito um cara agressivo no mercado, coisa que o Marcelo Santana não era. Então talvez o Freeland seja muito mais um administrador do que qualquer outra coisa. Então eu acho que nesse momento o que o Vasco busca é um cara agressivo no mercado, que tenha condição de buscar jogadores e melhorar. Porque se a gente for pegar os últimos 15 anos do Vasco, são 15 anos torrando dinheiro em jogador que não rende. São raros os que rendem. Então, para mim, esse mapeamento de mercado, essa modernização é muito importante para o Vasco parar de gastar dinheiro à toa. Vamos lá, é hora do Giro dos Clubes do Rio de Janeiro. Tem novidade em São Januário. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, e no Vasco, né? O Vasco joga na quinta-feira contra o São Paulo, mas tem um novo executivo de futebol. O Admar Lopes, português de 41 anos de idade. Ele tem passagens pelo Boa Vista e pelo Porto de Portugal, pelo Mônaco, pelo Lille e pelo Bordeaux, da França. Inclusive, foi o Admar Lopes que levou o Léo Jardim para o Lille em 2019, quando ele era scout. E em 2020 levou o Léo Jardim para o Boa Vista de Portugal. Então tem esse histórico. O Admar, inclusive, tem uma filha que mora em São Paulo e isso ajudou que o Vasco contratasse. No histórico dele também no Lille, tem nomes como Gabriel Magalhães, Thiago Maia e Luiz Araújo, que foram quando ele era diretor de lá. Então, Admar Lopes tem esses caras aí no histórico de contratações. É importante
porque o Admar Lopes agora vai ditar o ritmo de renovações, dispensas e contratações na Vasco SAF a partir desse momento, como novo diretor de futebol, que o Vasco não tinha desde que o Marcelo Santana saiu. O Vasco, como SAF, teve o Paulo Brax, depois Alexandre Matos, Marcelo Santana e agora o Admar Lopes, português de 41 anos, que é o novo executivo de futebol. Eu sei que é difícil comentar sobre isso, mas a gente fala do histórico, né? O cara tem o próprio Del Jardim e nomes como Gabriel Magalhães, Luiz Araújo, Thiago Maia, no histórico de contratações dele quando trabalhava na Europa. E agora o Vasco tendo então o Admar como novo executivo de futebol. Zé V. Pois é, o futebol brasileiro tá virando uma colônia portuguesa, né, cara? E agora Admar Lopes, nova aquisição do Vasco, hein, o Gabriel? Então, o Admar Lopes chega com um histórico bem interessante, enquanto o trabalho dele com o scout e depois o trabalho dele dirigindo clubes, quase sempre com esse foco de investimento em jovens peças. Estamos falando aí de jogadores até da seleção brasileira que ele conseguiu identificar, por exemplo, levando para o Porto, quando ele ainda trabalhava com scout, tá, gente? Antes de ser diretor executivo, diretor de futebol, Alexandro, Danilo, tinha muito esse perfil, né, de levar atletas, identificar atletas para o Porto contratar e o Porto valorizava. Uma característica até do futebol português como um todo, tá? Eu acho que um atleta, olha, um dirigente que chega com um currículo bem interessante, chega com um perfil animador. Estamos falando de um Vasco que não tem, assim, tanto dinheiro para gastar. Falamos tanto de criatividade para buscar atletas do mercado, e parece que o Admar Lopes chega com essa capacidade de identificar mundo afora peças que possam servir ao Vasco dentro de uma realidade financeira justinha, dentro de uma realidade onde o Vasco pode alcançar. Criticamos muito recentemente. O Vasco contratou o Maxime Domingues, gastou dinheiro, já emprestou atleta, já não está com atleta no elenco. Outras peças que o Vasco vai lá e bota grana e acaba não tendo o retorno necessário. Desde a SAF, quando tinha dinheiro entrando com a 777, o Vasco mapeando os jogadores e esses jogadores não dando certo. Eu não tô dizendo que agora, com um novo dirigente, com o português no comando, que o Vasco vai dar todo o tiro certo do mercado e sempre vai trazer nomes que entreguem retorno técnico. O futebol quase sempre é uma situação muito aleatória, quase sempre tem interferências de fatores que não temos muito como controlar, mas um profissional que chega com um currículo bem interessante, com a capacidade de trabalhar, vasculhando o mercado, mapeando nomes pelo mundo afora, isso me deixa animado. Melhor do que apostar naquele mais do mesmo que a gente conhece aqui do futebol brasileiro. O Vasco estava com o Marcelo Santana, não conseguiu vasculhar bem o mercado. O Vasco estava negociando com outros nomes que não nos despertava tamanho otimismo. Não é porque o cara vem de fora que ele é bom não, tá, gente? É pelo currículo que ele construiu. Enquanto chefe de departamento de scout, enquanto diretor de futebol, tudo isso me deixa animado, sim. Eu sei que o importante pro Vasco é contratar jogador, mas tem que saber quem vai contratar o jogador. E a gente vinha falando sobre isso, olha, como que eu vou cobrar do Pedrinho que ele vá ao mercado se ele ainda não tem esse profissional? Daqui a pouco vai abrir a janela principal, a janela que vai de julho a setembro, uma janela com um pouco mais de espaço. O Admar Lopes chega, entende como funciona o Vasco, recebe os relatórios, o que tem de dinheiro, o que não tem, onde eu posso, onde eu não posso ir, vai utilizar dos muitos contatos dele para de repente vasculhar peças importantes. Tô animado, tô feliz assim com a contratação. Acho que foi um nome criativo do Pedrinho, demonstrou criatividade para buscar o profissional que vai precisar ser criativo no mercado, já que o Vasco não tem tanta grana para gastar. Agora, é aquela situação, né? Chega a janela aí, pro Vasco é mais ou menos aquele cara que vai no supermercado para fazer a compra pra semana com R$100 no bolso. Vai ter que, né, escolher bem, né, cara? E a gente, até utilizando a analogia do mercado, tem horas que a gente tá sem grana e se não for muito criterioso, se não for muito inteligente para fazer a compra do mês, Zé Vido, tu se enrola, pô. Tu não vai ter o recurso necessário para se manter ao longo dos 30 dias. Levando essa analogia pro futebol, né, é um profissional, assim, a gente aqui faz algumas comparações na Europa, por mais que ele não tenha trabalhado em gigantes que dominam o futebol europeu atualmente, onde ele trabalhou, ele tinha ali um potencial de investimento. No Porto, a gente está falando aqui dos bons nomes que ele conseguiu pescar no mercado, dos bons atletas que ele mapeou para o Porto contratar, em outros clubes também. Ele tinha um certo potencial de investimento também, não é que ele trabalhava assim, com nada de grana nas mãos. No Vasco, essa situação é bem diferente, o Vasco não é um time com grande investimento como o Flamengo, como o Palmeiras. O Vasco não tem condição de pagar 15, 20 milhões de euros num atleta, isso vai exigir do Admar Lopes
assim, uma criatividade muito grande. Mas aí nada melhor, Azevedo, do que trabalhar com um profissional que conhece este mercado, que tem os relatórios nas mãos, que tem portas abertas mundo afora, que sabe como buscar esses nomes. Melhor do que essa busca meio que aleatória que o Vasco realizou nos últimos anos. Se eu tenho pouco dinheiro, é melhor eu entregar esse dinheiro na mão de quem tem contatos e tem um mercado mapeado. Esse é o meu ponto de vista. Ah, vai dar certo? Não sei, gente. Aí vamos esperar o cara chegar e ver o que acontece. É óbvio que quando falamos de diretor executivo, a gente está falando de profissional que contrata e que tem que contratar bem. Se não contrata bem, se os nomes contratados não funcionam, o trabalho não tem uma avaliação positiva. E isso só com o tempo para a gente avaliar. Agora, analisando previamente, me pareceu um tiro bem interessante do Vasco. Se é Vasco